E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai analisar aqui um recurso em HC 110.733, noticiado aqui dia 18/8/2020. É um recurso em HC, mas ele acaba tratando de competência, né, dentro desse recurso, né? Tem um incidente aí de competência. E o próprio HC mesmo não foi analisado, né? O próprio habeas corpus não foi analisado e foi remetido, voltou para a Justiça Federal analisar, do STJ para a Justiça mais analisar. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Eu vou ler a notícia desse julgado, né? Como eu já falei, é o recurso em HC 110.733. Tá dando uma olhada aqui no andamento processual dele. Vamos lá na leitura da notícia. Justiça Federal vai julgar engenheiro acusado de matar ex-companheira na Austrália. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou a remessa para a Justiça Federal da ação penal contra o engenheiro Mário Marcelo Ferreira dos Santos Santoro, acusado de matar e ocultar o corpo de sua ex-companheira, brasileira como ele, na cidade de Sydney, na Austrália. Ele está preso preventivamente no Brasil desde 2018, ano em que ocorreu o crime, após supostamente ter fugido do território australiano. Para o colegiado, a competência da Justiça Federal decorre, entre outros fundamentos, do fato de que a transferência do procedimento criminal para o Brasil, em razão da impossibilidade de extradição de brasileiro nato, deve ser considerada uma forma de cooperação internacional passiva. Além do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para análise da ação penal, a defesa pediu que o engenheiro pudesse aguardar o julgamento em liberdade. Entretanto, como esse pedido não foi submetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no primeiro habeas corpus, a turma considerou que o STJ não poderia decidir a respeito, sob pena de supressão de instância. O colegiado, porém, determinou que o juiz federal analise com prioridade o pedido de relaxamento da prisão. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o crime teria sido cometido porque o engenheiro não aceitava o término do relacionamento. Após o homicídio, segundo o Ministério Público, ele teria sumido com o cadáver, que foi posteriormente localizado boiando nas águas de um rio da cidade australiana. A defesa suscitou a incompetência da segunda Vara Criminal do Rio de Janeiro para julgar o caso, mas o pedido foi negado em primeiro grau, decisão mantida pelo TJRJ. Interesse da União. No recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do engenheiro sustentou a competência da Justiça Federal porque, entre outras razões, haveria interesse da União em julgar crimes praticados no exterior. Ainda, segundo a defesa, há nos autos pedido expresso de cooperação internacional passiva, o que também implicaria a transferência para a transferência do procedimento criminal para o Brasil. O relator do recurso, ministro Ribeiro Dantas, destacou que o entendimento mais recente da terceira seção é no sentido da competência da Justiça Federal para análise da ação penal sobre crime praticado no exterior que tenha sido transferida para a jurisdição brasileira em razão da impossibilidade de extradição nos termos do artigo 109, inciso 4, aí está parágrafo, mas é inciso da Constituição Federal. Tratados internacionais. Segundo o ministro, como descrito nos artigos 21 e 84 da Constituição, cabe à União manter relações com os Estados estrangeiros e cumprir os tratados internacionais, fixando-se sua competência pela persecução criminal nas hipóteses de crimes praticados por brasileiros no exterior, nos quais haja incidência da norma interna. No caso, o direito penal e não seja possível a extradição, o exemplo do que ocorre nos autos.
Em seu voto, Ribeiro Dantas ainda aplicou ao caso o Decreto 2010 de 96, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro o Tratado de Extradição entre Brasil e Austrália. Nos termos do tratado, a impossibilidade de extradição de cidadão nacional, o país deve submeter o acusado a julgamento perante a autoridade competente. Abre aspas. Assim compete à Justiça Federal o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior por brasileiro que reingressa em território nacional, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira pela impossibilidade de extradição, aplicável assim o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal. Concluiu o ministro ao dar provimento ao recurso em habeas corpus. Vamos fazer uma análise aqui dessa notícia. Então vamos começar aqui, ó, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça. O STJ é dividido em 3 sessões, e cada sessão tem 2 turmas. A primeira sessão de Direito Público, a segunda de Direito Privado e a terceira Penal. A primeira sessão está incluída a primeira e a segunda turma. Na segunda sessão de Direito Privado, a terceira e a quarta. E na Direito Penal, na terceira sessão, quarta e quinta turmas. No caso aqui foi a quinta turma, né? Ou seja, quando tu fala de quarta e quinta turma é penal, né? Sempre tem isso na cabeça. É aquela história, né? O cara não estava conformado com o fim do relacionamento, matou a companheira e pirulitou pro Brasil. Por que eles fazem isso? Porque eles muitas vezes fazem isso, fugir, medos da punição e tal. É porque às vezes a punição lá na Austrália é bem maior do que se fosse no Brasil. Eu não sei a legislação lá da Austrália em relação a esse tipo de crime, né, que aqui é feminicídio, mas lá na Austrália eu não sei explicar para vocês. Mas, por exemplo, ele poderia pegar uma prisão perpétua. Então ele corre para o Brasil, se manda para o Brasil, e mesmo sabendo que vai ser punido, é melhor pegar agora 40 anos, vamos supor a pena máxima, ele pega 40 anos, do que pegar prisão perpétua, né? E os regimes de progressão também podem ser diferentes, e seja mais vantajoso vir para o Brasil. A questão ele matou lá a companheira, que também é brasileira, e se pirulitou aqui para o Brasil. E desde 2018 ele está preso preventivamente. Então vamos passar mais aqui. Então, já falei da questão da turma, da quinta turma, que pertence à terceira sessão, que é o de julgamento de questões penais. Do procedimento criminal para o Brasil. No caso ele é brasileiro nato. Então dessa forma, acho que pelo inciso 51, deixa eu ver, eu estou com a Constituição aqui aberta. Inciso 51 do artigo 5º, vamos ver aqui. Artigo 16. Artigo 5º, acho que está ali pelo 50, 60, 51. Aqui, ó, nenhum brasileiro, isso mesmo. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afim na forma da lei. É o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. É a questão que não pode extraditar brasileiro nato. Mas ele também não pode ficar sem punição. Então o governo brasileiro, através de cooperação internacional, ele vai julgar o caboquinho aqui que matou a mulher matou a esposa lá em Sydney, né? Além do reconhecimento. Então no meio desse recurso, o que houve? Houve uma questão, tem uma questão de competência, né, entre a Justiça Federal. Foi suscitada a incompetência da Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
foi acatado pela STJ, que reconheceu a competência da Justiça Federal para analisar o caso. Porém, o que eu achei interessante aqui, ó, ele fala que, além do reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, que foi reconhecida a incompetência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro, para analisação penal, a defesa pediu que o engenheiro pudesse aguardar julgamento em liberdade. Entretanto, como esse pedido, eu achei interessante dizer, entretanto, esse pedido não foi submetido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no primeiro habeas corpus. Isso aqui poderia muito bem ter sido superado, né? Poderia ter sido feito o reconhecimento do não pedido na primeira instância, mas isso não impediria o relator de fazer uma concessão de habeas corpus, né? Até de ofício, né? Dependendo da situação. Não tive acesso aos autos, mas eu achei bem estranho. Então o cara vai ficar mais um pouquinho de tempo lá preso, né? Entretanto, essa justificativa aqui não se justifica, né? No caso de habeas corpus, né? No caso de habeas corpus, a turma considerou que o STJ não poderia decidir a respeito sobre pena de supressão de instância. Não vejo se não seria uma supressão de instância, não. Até mesmo porque ele poderia até fundamentar como supressão de instância e conceder o habeas corpus de ofício. Mas ele achou por bem, né? O ministro Dantas achou por bem determinar para a Justiça Federal analise com prioridade, né? Achei desnecessário isso, mas eu não sei, não tive acesso aos autos. Achou por bem mandar para a Justiça Federal sem a concessão de ofício pelo próprio relator, que ele poderia ter concedido. O ministro do crime teria sido cometido e tal. Isso aqui é o nosso feminicídio. Então, o interesse da União. Aí vem aqui, o interesse da União está lá no 109. Aqui está parágrafo, não é inciso. A Constituição tá, 109. Vamos lá. Vou botar na procura aqui, né? Então beleza, estamos aqui no 109. Então, aos juízes federais compete processar e julgar. 4. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Então ele entrou aqui nesse interesse da União, né, que foi crime cometido por brasileiro em território estrangeiro. Tem a questão também de cooperação internacional passiva. Essa cooperação internacional passiva ela está melhor descrita atualmente no CPC. Aqui ó, cooperação internacional. Existem alguns mecanismos de cooperação no CPP, lá no 780 e diante. Porém, ele vai ser mais completo analisando aqui essa artigo 26 até o 41 do CPC de 2015, né? O novo Código de Processo Civil. Essa cooperação internacional. Quem quiser depois dar uma olhada aí, é o Código de Processo Civil, ele vai do artigo 26 ao 40, cadê? Ao 41, tá? Para entender melhor essa parte nova de cooperação internacional. Então, prosseguindo aqui, tratado internacional. Então é aqui que ele justifica, né, que o interesse da União está na questão de manter relações com estados estrangeiros e cumprir os tratados internacionais. Então, por isso que a competência não é estadual e sim federal. Ribeiro Dano aplicou o decreto, ainda tem um decreto. Esses aqui são aqueles decretos de cooperação, né, para extradição. Vou até clicar aqui, se alguém... Entendeu? Mas eles são bem simples. São decretos, entendeu?
O governo federal faz coisa bem simples, tem 2 artigos, né? Na verdade só tem um aqui, ó. Que aí vem esse decreto e vem um anexo, né? Que é a questão da cooperação. Mas isso aqui é relevante nesse momento porque é só fundamento. Então é isso, gente. O que aconteceu? Lá o autor do crime, o Mário Marcelo, né? Mário Marcelo Ferreira dos Santos, matou a companheira na cidade de Sydney, na Austrália, se mandou para o Brasil, talvez para conseguir um benefício de um julgamento menos rigoroso, se comparado com a legislação australiana. O tribunal, houve um recurso em habeas corpus, que foi para o STJ, e que cogitava sobre a competência da Justiça Federal em relação a esse caso, que não tinha sido conhecida no TJ do Rio de Janeiro, a competência da Justiça Federal, porém foi reconhecida no STJ. Estranhamente o relator, o ministro Dantas, não mandou de ofício o habeas corpus, não concedeu habeas corpus de ofício, não sei o motivo também, e que ele poderia ter feito, a concessão ter relevado a questão da supressão de instância realmente, mas como se trata de liberdade, de habeas corpus, ele poderia ter concedido de ofício o habeas corpus, mas não foi concedido e foi mandado para a Justiça Federal analisar com brevidade a questão do habeas corpus. Então é isso, pessoal. Essa é a análise que a gente fez desse recurso em HC, novamente dizendo, é o número recurso 110.733, lá do Rio de Janeiro. E muito obrigado aí se você gostou, deixa o joinha, e se você quiser receber mais debates como esse, né, também pode deixar aí no espaço aí debaixo do vídeo aí, qualquer opinião, formulação, pergunta que você tiver. E gostando, você se inscreva no canal, que isso ajuda a crescer junto à comunidade de direito, a pesquisa, a análise, essas questões de direito. Muito obrigado.